Então vamos lá, pessoal. Hoje é uma live de mentoria aqui no Consultório de Gestão Financeira e eu estou aqui para responder dúvidas. Dúvidas que talvez você não tenha com quem tirar, algum profissional em relação às finanças. E eu estou aqui, o Dr. Vinícius, para responder as suas dúvidas em relação à sua saúde financeira. E a primeira pergunta que eu vou responder hoje, nós recebemos na nossa caixinha, é a seguinte: sobre incentivo a pessoas que querem empreender, mas não sabem por onde começar. Essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Sobre o incentivo a pessoas que querem empreender, mas não sabem por onde começar. Primeira coisa que eu queria te dar de dica para você começar a empreender. Escolha algo que você já goste de fazer. Olhe para o seu processo de criação e desenvolvimento e procure um talento que você desenvolveu e que você tem aptidão, habilidade em fazer. Possivelmente você encontre uma pessoa que você consiga ajudar com esse talento. Ajude uma pessoa com esse talento. Veja como você se desenvolve resolvendo esse problema e ajudando uma pessoa a resolver esse problema. Faça isso em mais 2 ou 3 pessoas e comece a replicar, porque aquilo que você carrega como talento para você é algo que há de deficiência ou um déficit na vida de outra pessoa. Então, a forma mais fácil de você começar a empreender é começar pelo seu talento. Você vai se sentir muito mais à vontade, muito mais livre para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, e você vai ter muito mais facilidade de ensinar, porque essa é a verdade que você vive. Quando eu comecei a empreender aqui no consultório, eu escolhi o nicho de finanças. Por quê? É algo que eu amo fazer. Eu amo ajudar pessoas, então a internet é um lugar que me ajuda a alcançar milhares de pessoas. E com a pandemia, nós não podíamos estar fisicamente presente, onde nós fazemos palestras, encontros. A internet foi o lugar. Então, ajudar pessoas é um talento e é algo que eu amo fazer. Segunda coisa, lidar com finanças. Eu desenvolvi essa habilidade ao longo dos anos. A minha carreira como bancário, como uma pessoa que trabalha com números e ajuda em relação às finanças pessoais, eu sempre tive habilidade e facilidade em lidar com as minhas finanças. Quando eu me juntei à minha esposa, nós transformamos as finanças dela. Nós ajudamos amigos e familiares a transformarem as suas finanças, a encontrar essa liberdade financeira em relação ao dinheiro. Então isso é uma habilidade que eu carrego. É muito mais fácil estar aqui com vocês, por mais que seja difícil ou desafiador para mim estar de frente para uma câmera, estar aqui falando com vocês, falar sobre um assunto que é prazeroso para mim. E ainda mais saber que eu estou ajudando você, me dá força para superar qualquer barreira de medo e qualquer medo ou empecilho que eu arrume para estar aqui de frente com essa câmera. Então, comece pelo seu talento. Então, primeiro passo. Segunda coisa, e tudo que eu vou falar aqui é o que eu tive de incentivo para que eu começasse, porque eu tremia na base e eu não era uma pessoa que tinha essa aptidão, essa habilidade natural. Eu, conversando ontem com alguns pacientes, eu nasci para fazer carreira. A sensação que eu tenho é que eu nasci para ser um carreirista numa empresa. E é isso que eu tenho feito até hoje. Mas eu descobri que é possível virar algo ainda maior e melhor do que isso. Só que não é fácil, porque o meu perfil é um perfil que é extremamente conservador nas decisões e conservador a correr riscos. Então olha só que engraçado. Quando eu não entendia quem eu era, eu quero te contar uma história para que você entenda isso, fique muito claro na sua mente e você grave isso no seu coração. Lá em Israel, o rei Saul era o rei que governava naquela época o povo. E os gigantes, e tinha um dos gigantes especificamente chamado Golias, que estava desafiando o povo de Israel, desafiando um exército de Israel. E nenhum dos homens do exército queriam derrubar esse gigante. E aí veio um jovem que estava trazendo o alimento para os seus irmãos na frente de batalha e falou: quem é esse filisteu que está desafiando o povo de Deus? Um menino franzininho, assim, ó, simples, humilde, nunca alguém daria nada por ele de que ele derrubaria esse gigante. E ele fala: o que estão dando de recompensa para derrubar esse gigante? E eles falam: a recompensa é essa. E ele fala: eu vou derrubar esse gigante. Quando ele se vê diante de Saul, diante do rei, o rei olha para ele e deve imaginar: meu, como é que esse menino vai derrubar aquele gigante daquele tamanho se os meus guerreiros do exército estão com medo? E aí Saul tenta dar para Davi a sua armadura. E o que acontece quando ele faz isso? Davi coloca aquela armadura, ele se sente pesado, sem mobilidade, sem flexibilidade, sem conseguir colocar para fora aquilo que ele realmente sabia fazer. Ele já tinha matado o urso, ele tinha matado o leão. Ele sabia o que tinha que ser feito. Ele estava indo na fé daquele Deus que ele já conhecia e já se relacionava.
E aí Saul, na maior das boas vontades, tenta colocar uma armadura nele para que ele se protegesse, mas aquilo estava atrapalhando a vida de Davi. E o que eu aprendo com tudo isso? Dentro de nós já existe a nossa aptidão e o nosso talento natural. Você já carrega esse talento, essa aptidão natural para desenvolver algo melhor do que outras pessoas. Naturalmente, isso não é para te deixar num lugar de glória, mas é te deixar num lugar em que você está apto sim a ajudar outras pessoas a se desenvolverem em algumas áreas que elas não são tão boas. E é assim que nós crescemos e nos desenvolvemos. E aí Davi não aceita essa armadura e aceita, ele sabe qual é a sua identidade. Eu tive muito conflito quando eu pensava em empreender, porque eu estava com 2 amigos, por exemplo, que eram 2 sócios, até hoje nós temos negócios, mas eles são 2 perfis completamente diferentes do meu. São perfis dominantes, perfis de pessoas que são agressivas nas suas atitudes. São pessoas que vão para cima, quer o resultado da manhã, quer fazer de hoje para amanhã, já faz um evento, planeja, executa. É aquele cara do resultado. Eu sou um cara que sou mais pacífico, eu sou mais estável, eu tomo decisão pensada, planejada. Esse é o meu estilo. Só que por estar em convívio com pessoas mais agressivas, mais dominantes, eu queria me tornar um dominante. Assistindo, por exemplo, alguns homens na internet que são referência, que me ajudam, me inspiram muito, eu escutava as suas ideias e tentava replicar, além das suas ideias, as suas atitudes. Só que esse foi um dos meus maiores erros. Porque eu estava tentando colocar uma armadura que não é minha. Eu não estava aceitando aquilo que eu sou para ensinar da forma que eu tenho para ensinar, da forma que eu sei ensinar. Estava tentando me moldar a fazer de uma outra forma. Tanto é que a pastora que está aqui no vídeo, ela me deu um baita conselho. Os meus primeiros vídeos eu falava super rápido, porque eu pensava o seguinte: se eu falar muito rápido, as pessoas não vão sair do meu vídeo. Olha a minha mentalidade. Se eu falar sem parar e muito rápido, cheio de ideias e bombardear, as pessoas não vão sair do meu vídeo. E aí no dia que a pastora ouviu o vídeo, ela falou assim: meu, você falou tão rápido que eu não entendi o que você falou. E aí eu falei: meu, caramba, eu achava que essa era a fórmula do sucesso. E ela me falou: meu, fala do seu jeito. Você explicando presencialmente, pessoalmente, explica com clareza, com facilidade. Torne simples um processo que você mesmo está dificultando. E aí, quando eu fiz um curso de análise de perfil, eu entendi quem eu sou e de verdade em relação à minha personalidade, à minha forma de agir, eu me aceitei. Falei: eu não preciso repetir o que outras pessoas que têm um perfil diferente do meu fazem. Eu posso modelar ideias e formas de pensar, mas eu tenho o meu jeito de agir, o meu jeito de atuar, que é único, que é exclusivo, que é específico, que é a minha armadura. E quando eu aprendi isso, ficou muito mais fácil estar aqui e ajudar outras pessoas. Terceira coisa, esteja com pessoas que possuem essa mentalidade de empreendedorismo. Se cerque de pessoas que fazem aquilo que você deseja fazer. E por que eu falo isso? Se você é um CLT, se você é um funcionário público, se você conversar com um funcionário público sobre empreendedorismo, ele vai te chamar de louco. Por quê? Porque ele estudou a vida inteira para passar nesse concurso para justamente ter a estabilidade do emprego fixo e do concurso. Por que ele sairia dali? Então, e não tem nada de errado ser concursado, mas se você tem esse anseio de empreender e quer sair dessa região confortável em que você está, você precisa se cercar de pessoas que também possuem essa mentalidade. Talvez você não tenha fisicamente essas pessoas, mas a internet já é um excelente passo para você modelar a forma de pensar desses empreendedores, de pessoas que têm sucesso e podem te inspirar a tomar boas decisões. Então, se cerque de pessoas que estão indo para o lugar onde você quer chegar, ou já chegaram, na verdade, onde você gostaria de ir, porque vai facilitar o seu processo. A sua mente vai trabalhar na mesma frequência. Sabe quando você está no rádio FM, você muda para o AM, começa aquela chiadeira no carro? Quando você alinha para o FM, escolhe a estação certa, a frequência estabiliza e a qualidade melhora. Quando você alinha a sua frequência do lugar que você quer chegar com pessoas que já estão lá onde você quer chegar ou estão caminhando para esse lugar, a frequência fica alinhada, a mentalidade fica justa e você começa a caminhar junto com essa pessoa para alcançar os seus objetivos. Então, lembra disso. Olha para o seu talento, quais são as suas aptidões.
Aceite quem você é e a forma como você é. Isso pode sim ser lapidado, mas você tem a sua essência. A forma como você passa a informação e transmite é única e exclusiva sua. Então aceite isso, aceite quem você é. E terceira coisa, esteja ao lado de pessoas que já estão onde você gostaria de chegar. Isso vai ser essencial para que você dê os seus primeiros passos no empreendedorismo. E o que é mais um fechamento dessa resposta é: a sua mensagem precisa ser mais forte do que os seus medos, para que você consiga romper com esse medo de ficar à frente de uma câmera, de falar com pessoas, de transmitir a sua mensagem. Se você fala certo, se você fala errado, são várias coisas que nós, mesmo fazendo, precisamos lapidar, mas não nos impede de começar, jamais. Então não deixe que essas situações te parem, tá? Segunda pergunta. Você acha que é possível ter saúde financeira sem investir em renda fixa ou renda variável? Você acha que é possível ter saúde financeira sem investir em renda fixa ou renda variável? E a resposta que eu coloquei aqui assim é que sim, é possível, mas é uma dura decisão. Porque é o seguinte, e talvez seja até um entendimento e uma mentalidade, uma forma de pensar sobre esses investimentos, tá? Por que uma pessoa tem receio ou medo de investir em renda fixa ou renda variável? Diante disso, ela vai ter três opções. Ou ela vai guardar esse dinheiro debaixo do colchão, primeira opção. Segunda opção, essa pessoa pode guardar o dinheiro ou assumir uma parcela de compromisso para gastar esse dinheiro, seja ele com uma parcela de financiamento, uma parcela de cartão, alguma compra que ele fez no seu cartão que consome boa parte do seu salário e não sobra dinheiro, ou essa pessoa vai gastar tudo que tem. O que nós precisamos entender em relação a investimentos de renda fixa ou renda variável é que o investimento é o meio pelo qual você vai usar os seus recursos financeiros para multiplicá-los para alcançar o seu objetivo. O investimento ele não é um fim em si mesmo. Você não investe simplesmente por investir. Você investe a fim de ter um objetivo para alçar resultados financeiros para alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, se eu invisto R$1.000 hoje, em 10 anos esses R$1.000 vão ser corrigidos por juros. Juros sobre juros. Então, mês que vem eu tive R$1.010. O meu juros vai ser sobre R$1.010. Essa correção ao longo do tempo vai multiplicar o meu capital. Esse é o efeito dos juros compostos. E isso é muito bom, isso é muito positivo. E pode sim ser feito com segurança. Pode sim ser escolhido investimentos que vão te trazer segurança a fim de alcançar aquele objetivo. Mas se eu tenho as minhas finanças bem administradas e me sobra recurso financeiro, eu preciso definir o que eu vou fazer com esse recurso. Ou eu gasto, ou eu somo uma parcela para gastar, ou eu coloco debaixo do colchão. Eu indico que você escolha, estude e entenda sobre investimentos de renda fixa e renda variável, porque eles são só o meio pelo qual você vai investir o seu patrimônio, o seu recurso, para que ele multiplique ou para que você invista ele, para que ele potencialize e você consiga realizar os seus sonhos e objetivos. Então, a renda fixa e a renda variável são meios pelos quais você vai investir. Fica tranquilo. Mas esses são basicamente os dois pilares em relação aos investimentos. Então, se você vai investir em renda variável, você vai para ações, ETFs, fundos imobiliários, para fundos de investimento. São rendas que vão variar de acordo com vários fatores externos. A oscilação das empresas, o preço das ações, são rendas variáveis. Renda fixa são investimentos mais seguros. Você tem data de início, data fim, você já sabe a taxa de rentabilidade que você vai receber por esse investimento. Então, é um tipo de investimento que traz segurança e previsibilidade para o investidor. Então, você precisa entender qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo com esse recurso para que você escolha o melhor investimento. Mas eu acho difícil você ter uma saúde financeira sem investir em um dessas duas opções, sem tomar essas decisões que eu coloquei. Ou você pega todo o dinheiro que sobra e investe em patrimônio. Você investe em construção de casa, em compra de terreno. Você consegue usar esse recurso. Mas se você precisar acumular um montante de recurso para guardar, você precisa investir ou em renda variável, ou em renda fixa, ou deixar debaixo do colchão, que eu diria que é a última opção. Tá? Os estáveis são perseverantes. Isso é o código da vitória. Continuar mesmo que ainda não tenha os resultados esperados.
É isso aí. Perseverar é a chave do sucesso. Uau! É isso aí. Obrigado, pastora, pelo texto aqui. Incrível. Então vamos lá, mais uma pergunta. O que você considera, o que eu considero, uma extravagância financeira? E eu diria que essa resposta não é tão óbvia quanto a gente pensa, porque extravagância ela vai ser analisada de acordo com o perfil e a forma como essa pessoa lida com dinheiro. Eu posso olhar para uma pessoa que gasta 10 mil reais em roupa e achar isso uma extravagância, mas a pessoa acha isso essencial. Então, o que é uma extravagância para mim como um educador financeiro, como alguém que propõe transformação financeira para a vida das pessoas? Extravagância financeira é uma pessoa que vive a vida inteira a corrida dos ratos. E o que é a corrida dos ratos, doutor? A corrida dos ratos é aquela pessoa que trabalha o mês inteiro para quando chega o dia do pagamento, ela vê o dinheiro cair na conta e já ser diluído em todas as suas contas. Aquela sensação e vazio de que o dinheiro não deu para nada. Na verdade, foi pouco dinheiro para tanta dívida que ele tinha. Então, esse mês ele vai trabalhar tanto quanto ele trabalhou, fazer tanta hora quanto ele fez o mês passado para cumprir dívidas, para honrar compromissos financeiros que ele já acumulou ao longo da vida. Então, eu diria que essa é uma extravagância financeira. Quando você vive uma vida sem propósito em relação ao seu dinheiro, você acaba gastando tudo que tem, gastando mais do que tem e correndo sempre atrás de dinheiro. Então você perde o precioso e o mais precioso ativo da sua vida, que é o seu tempo, correndo atrás de um dinheiro que você nem vai ter poder de decisão sobre ele. Você vai simplesmente direcionar ele para contas que você tem para pagar. Eu acho isso uma extravagância financeira. Viver uma vida em que você não tem gestão e controle sobre o seu recurso. E levando para a palavra de Deus, imagina só uma pessoa que vive essa vida de extravagância financeira, sendo o dono da seara que deixou os recursos na sua mão, indo viajar e voltando hoje, e perguntando: o que você fez com o tesouro que eu te entreguei? Qual seria a resposta que você daria para ele hoje? Em relação ao tesouro, as sementes, os talentos, tudo que ele colocou em suas mãos. Você tem multiplicado isso? Porque a própria palavra de Deus diz e nos ensina entregar, se você tivesse pelo menos entregado aos bancários, investido isso, eles teriam multiplicado esse dinheiro para você. Mas nem isso você fez. Você preferiu esconder o talento, desperdiçar aquilo que eu coloquei em suas mãos. Então, quando eu penso nisso, eu penso que uma extravagância financeira é uma pessoa que não tem controle sobre as suas finanças, não tem gestão sobre as suas finanças e vive uma vida gastando tempo, liberdade. A liberdade que Cristo te deu, você gasta correndo atrás de dinheiro. Eu diria que esse é o início do precipício. Você começa a olhar para baixo e descer atrás das dívidas e não consegue mais voltar. É muito difícil, mas é possível completamente. Você precisa tomar uma decisão e precisa sim de um profissional, de alguém que te ajude a sair disso. Se até hoje a sua vida financeira não deu bom, não deu certo, não prosperou, você não vê frutos, não olha para trás e vê tudo que você construiu, você precisa sim de alguém que te ajude a dar um passo que você ainda não consegue ver. Você tem um ponto cego que você não enxerga, uma pessoa que está de fora, que tem uma visão ampliada, uma visão diferente da sua, consegue tirar essa tampa dos seus olhos e te mostrar um mundo de possibilidades. Então esteja aberto e seja humilde para reconhecer isso e pedir ajuda para que você acelere a sua retomada e cresça financeiramente, tá bom? Quarta pergunta. Se eu largar tudo, o que considero hoje estabilidade, e tentar empreender, e não obter o sucesso esperado, o que faço para recomeçar sem passar sufoco? O que vocês acham, pessoal, que essa pessoa deve fazer? Vou ler de novo enquanto vocês respondem, tá? Se eu largar tudo, o que considero como estabilidade? Então, essa é uma pessoa que já tem um grau de estabilidade elevado. Já de cara, uma pessoa que tem um grau de segurança, de estabilidade elevado, o que essa pessoa precisa fazer se o dinheiro pode ser uma dor de cabeça para ela? E para empreender, você não pode ter dor de cabeça com dinheiro, porque isso tira a sua concentração e o seu foco, o seu objetivo. Você vai focar no dinheiro ao invés de focar na solução do problema.
O que essa pessoa precisa fazer de imediato? Construir uma reserva que dê essa segurança, por mais que seja uma segurança mental ali em relação ao dinheiro que ela tem guardado, ela vai ter sanidade para tomar as suas decisões e não se preocupar com as contas que ela tem para pagar. Porque imagina só, largar tudo que eu tenho hoje, sendo que eu tenho uma filha de 5 meses, que depende de mim, depende da minha esposa, nós dois largarmos tudo para empreender sem ter uma reserva, por exemplo. Ficaria muito mais difícil, muito mais pesado. Eu estaria provocando uma situação muito mais pesada e que eu posso evitar essa situação. Então, a gente vai elaborar melhor essa resposta. E tentar empreender e não obter sucesso esperado, o que eu faço para recomeçar sem passar sufoco? Então, quer empreender, largar a estabilidade, mas tem medo de arriscar e passar sufoco quando voltar. O que essa pessoa tem que fazer? Primeira coisa, essa pessoa precisa tomar uma decisão. Porque é o seguinte, quando nós temos... Imagina você diante de um supermercado em que você vai lá comprar, por exemplo, macarrão. E você entra naquela parte de macarrão, tem um monte de marca de macarrão. Se você nunca foi no mercado e os preços são muito parecidos ali em relação àquela mercadoria, o que você fica na hora de decidir qual tipo de marca levar se todas elas têm um preço muito parecido? Aquela quantidade de opção te gera muitas oportunidades. E isso te faz ficar confuso. Você fica confuso em relação à decisão que você tem que tomar. Você fica confortável sabendo que se você escolher uma marca, no próximo mês você pode comprar outra, porque tem abundância disso. Mas olha só, quando a crise entrou e as pessoas falaram que ia faltar papel higiênico, falaram que ia faltar água, olha o que aconteceu com a demanda das pessoas em relação a esses produtos. Os mercados praticamente zeraram seu estoque. Por quê? Lei da oferta e lei da demanda. Se há escassez de recursos, as pessoas vão em cima para acabar de ver esse negócio e garantirem o seu. Quando eu penso nessa pessoa que quer estabilidade, ela precisa tomar uma decisão e queimar todas as pontes que as ligam às possibilidades. Porque esse monte de possibilidade vai gerar um monte de indecisão. E a segurança que ela precisa abrir mão momentaneamente. Ela precisa se arriscar. E quando eu aprendi isso na minha vida, tá? Quando eu me casei, eu tinha 24 anos, 24 para 25 anos. Nós nos casamos e eu sempre tive princípios familiares muito fortes. Para mim, estar em família, viver em família é um valor, é um princípio que eu valorizo e isso para mim é muito forte. Eu troco, por exemplo, o meu aniversário de ficarem amigos, fazer uma festa, para passar um final de semana na praia com a minha família. Para mim, isso vale muito. Para mim, isso é importante. Então eu cresci num lar que, por mais que tenha tido dificuldades, o casamento dos meus pais é um casamento de 30 anos. É um casamento que passou por adversidades e hoje vivem frutos incríveis. Esse é o meu princípio. Eu vi isso com os meus olhos, eu contemplei isso e é isso que eu desejo viver. Quando eu me casei, a minha esposa veio de uma outra cultura, de uma outra criação, em que a grande maioria dos casamentos da família não tinham tido tanto êxito, eram conflitos, confusões, e ela tinha essa imagem de que, e um ditado popular que as pessoas carregam, se não der certo, se você não estiver sendo feliz, separa. Então as pessoas têm esse ditado popular dentro de um casamento. E quando essa frase dentro de um casamento é verdade, nenhum dos dois se entrega em 100%. Nenhum dos dois está disposto de fato a pagar o preço pelo sacrifício, por abrir mão e por servir ao outro com tudo que tem. Porque afinal de contas, se eu não for feliz, eu separo e vou viver minha vida. Essa era a mentalidade que ela tinha. Até que um dia nós estávamos sentados numa mesa de café, em família, sentados tomando café da tarde, e ela falou isso. Para mim, casamento funciona assim. Se não der certo, separa. E aí o meu pai olhou para ela bem no fundo dos olhos dela e falou assim: Ana, se você iniciar um casamento pensando dessa maneira, você iniciou um casamento que vai terminar. Você já pré-anunciou o término desse relacionamento. Para que o seu casamento dê certo, você precisa eliminar essa possibilidade de separação da vida e do relacionamento de vocês.
Porque se eu já entro em algo esperando que ele não dê certo ou que ele não vai frutificar, como ou quais as possibilidades de que ele vai dar certo? Como essa pessoa que quer empreender, mas já está com medo e pensando que ela vai ter que voltar a trabalhar e recomeçar do zero, vai dar certo se ela não acredita que ela tem que dar certo porque ela não tem mais opção? Entende como é diferente a percepção e a forma como eu vejo essa mesma situação? É diferente eu falar, nossa, se não der certo eu volto pro meu trabalho e eu recomeço do zero. É diferente eu falar assim, ó, eu não tenho opção, eu não tenho como voltar atrás. Eu queimei a ponte, eu queimei o barco, se eu voltar, eu já não encontro mais nada. Eu tenho que dar certo nesse empreendedorismo. A sua mente, o seu corpo, você vai se comprometer a dar tudo que tem para alcançar esse resultado. Então é diferente quando você se compromete com uma coisa e se compromete em 100% do seu foco e dedicação. Não tem como dar errado. Se você vai atrás, se você estuda, se você se dedica, se você ouve e pratica, se você tem disciplina e foco no que você quer alcançar, da mesma forma que você alcançou a posição que você tem hoje, você também vai alcançar na sua empresa. Só que você precisa deixar de lado aquela falsa impressão que você vai trabalhar menos, que você vai fazer menos. No começo vai ser um período de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado. E após esse período, sim, vem o período de desfrutar. Se a sua mentalidade for uma mentalidade de criar uma empresa que não seja a sua dona, mas você seja dono da empresa. Porque muitos empreendedores empreendem pensando em liberdade, mas criam um sistema no qual depende única e exclusivamente da atuação deles. Que liberdade esse empreendedor vai ter? Se depende única e exclusivamente da mão dele ali para funcionar. Então é criar algo que, por mais que dependa de você, você precisa ter uma mentalidade de negócio, que lá na frente você pode vender, você pode colocar outras pessoas no seu lugar para que você tenha novas ideias e continue empreendendo de outras formas. Então, para que essa pessoa dê certo, ela precisa queimar essas pontes de possibilidades e oportunidades. Se você pensa em empreender e você tomou essa decisão na sua vida, queime as pontes. Mas antes de fazer isso, crie uma reserva financeira. Desenvolva uma reserva financeira que vai te proteger por pelo menos 12 meses. Todas as suas contas de casa estarão pagas, todos os gastos que você tem estarão pagos e você não vai ter preocupação com conta de água, com comida. Não, você vai fazer uma reserva lá de 20 mil reais que vai suprir as suas necessidades por 6, por 12 meses. E você vai dar certo naquilo que você se propõe a fazer. Creia, se conecte com pessoas, tenha fé de que vai dar certo, se dedique, e eu tenho certeza, você está lançando sementes que você vai colher frutos. Mas elimine outras possibilidades de que você pode largar isso e voltar a fazer o que você fazia. Lá na Bíblia tem um homem que, se não me engano, era Elias. Eliseu chamou Elias, Elias chamou Eliseu, e aí ele fala, velho, eu tenho um gado aqui, ele fala, vamos me seguir. E ele vai lá e queima tudo. Ele queima todo o gado. Porque quando ele estivesse lá na frente na caminhada, ele falasse, velho, tá difícil prosseguir, ele olhar para trás e falar assim, mas eu não tenho mais nada para voltar, eu não tenho por que voltar, o conforto que eu tinha já não existe mais. Então eu tenho que fazer dar certo isso que eu me propus a fazer. E vai dar certo, tá? Então, cria uma reserva para te dar essa tranquilidade financeira, foca no que tem que ser feito, foca no que você tem que fazer e vai para cima, tá? E se não der certo, se essa ideia não der certo, a ideia é justamente para que você tente, e se não der certo, você aperfeiçoe e faça novamente, ou tenha novas ideias. Porque às vezes nós ficamos presos ao empreendedorismo pensando, nossa, eu tenho uma super ideia, eu tenho um super negócio para fazer, mas quando você põe no jogo, no game, na prática, não era uma ideia tão boa. E faz parte, não tem nada de errado com isso. Você se desenvolve, pega uma nova ideia e vai tentando, até que a ideia dê certo. Ideia, campo de batalha, é a ideia que pode dar certo, é a estratégia. Quinta pergunta. Existe a possibilidade de garantir uma queda, de evitar uma queda muito brusca em algum investimento que não afete a minha aposentadoria que já está planejada? Aqui nós temos que pensar o seguinte. Nenhum investimento está a 0% de risco de você perder alguma coisa. Por mais que sejam investimentos de renda fixa, você não tem controle sobre todas as coisas. Mas sim, é possível escolher investimentos que têm um risco menor. Um risco que você vai diversificar. Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais,
e eu vou deixar 100 mil reais em um único banco, em um único investimento parado por 10 anos, eu posso pegar esses 100 mil reais, dividir em 4 parcelas de 25 e diversificar esses investimentos em outros lugares. Eu posso escolher investimentos tão conservadores como investimentos que têm um pouco mais de risco. Quando um cai, o outro se mantém. Quando esse daqui sobe, o renda variável sobe mais que a renda fixa, eu posso vender e aumentar o meu lucro. Você pode diversificar os seus investimentos, mas ter o controle sobre o investimento, o quanto você vai ter de rentabilidade em 100% de certeza, é impossível. Sempre existe um risco, por menor que seja. Qual é o nosso papel como gestores, como donos do dinheiro? É administrar e diversificar os melhores investimentos. Mas pensando em aposentadoria, possivelmente os investimentos de renda fixa são investimentos mais seguros, que tendem a não ter tanto risco e não comer o seu dinheiro, não tomar a sua rentabilidade do dinheiro ao longo do tempo, se você respeitar os seus prazos de contratação. Então é importante que você avalie qual é o tipo de investimento que você está fazendo para que você tenha tranquilidade em fazer esse investimento e saber que seu dinheiro está bem direcionado buscando a sua aposentadoria. Mas não é possível ter 100% de absoluta certeza que pode dar ruim. Por quê? O nosso investimento mais seguro do país é o Tesouro Direto, os títulos públicos. Qualquer pessoa com 30 reais pode comprar um título público. Rápido, fácil e com 30 reais você consegue comprar. 35 reais você consegue comprar. Só que esse é o investimento mais seguro do país. Por quê? Você só não recebe esse dinheiro de volta, os juros desse dinheiro, se o governo, que é o emissor de nota de dinheiro, quebrar. Esse é o investimento mais seguro. Mas até nesse investimento existe um risco mínimo, mas existe. Então, assim, a questão não é ter o risco ou não, é ter conhecimento sobre onde você está colocando seu dinheiro para que você tenha tranquilidade de fazer esse investimento. Uma pessoa que investe em ações e não sabe o que está fazendo, é como se uma pessoa tivesse uma casa, imagina só, estou num apartamento aqui, todo dia eu chamasse o corretor para fazer a avaliação da minha casa. Quanto vale a minha casa hoje? 600 mil reais. E amanhã, chama ele de novo. Quanto vale? 600 mil reais. E depois, 600 mil reais. Entende que eu estou querendo provar um valor de algo que eu já sei qual é, mas quando eu não tenho certeza do tipo de investimento que eu estou fazendo, eu preciso ficar chamando esse corretor todos os dias para reafirmar a avaliação desse imóvel. Mas quando eu escolho a ação certa para investir, eu sei onde eu estou investindo e trazendo isso para as ações, eu não preciso ficar olhando todos os dias o preço da ação, se ela subiu, se ela caiu. Para mim, pouco importa o quanto isso aconteceu, porque eu sei em que tipo de investimento eu coloquei meu dinheiro. Eu sei em que tipo de empresa eu estou me tornando sócio. Então eu tenho que ter tranquilidade também de esperar que esse negócio tenha o seu processo de maturidade natural, como se eu estivesse empreendendo. Eu não vou empreender de hoje para amanhã e vai explodir, dar tudo certo, ganhar $1 milhão. Mas é uma construção. Então, se eu investir meu dinheiro, por exemplo, comprei uma ação da Coca-Cola, eu tenho que ter tranquilidade. Eu acreditei, eu olhei os números da empresa, eu sei que ela é uma empresa que pode dar resultado. Então, não preciso ficar todo dia fissurado. Nossa, hoje caiu R$5, tá bom. Mas e em 5 anos, quanto vai recuperar? Quanto vai ultrapassar esses R$5? Daqui 6 meses você pode virar o jogo e ganhar muito mais. Mas você precisa saber em que negócio você está investindo. Então esse medo em relação a essa queda brusca é mitigado. Quando você tem recurso, R$100 mil, e você consegue diversificar os seus investimentos, você tem um patrimônio que te traz segurança. Se ele subir ou se ele cair, um compensa o outro. A diversificação trabalha ao seu favor. Então, por exemplo, na crise agora, muitas pessoas tiveram... A minha carteira de investimentos caiu muito. Então, ela caiu porque a Bolsa de Valores caiu, todo mundo teve perda de seus investimentos, mas ela não caiu tanto, porque eu tinha investimentos em renda fixa e renda variável, diversificado entre eles. Isso me deu segurança e tranquilidade de passar por esse momento de crise. Então, teve dias que eu entrei lá que eu estava perdendo tipo 50%, 60% de tudo que eu tinha investido. Então, imagina só, você investir R$50 mil, e você olha lá um dia para sacar, se você fosse sacar naquele dia, você teria R$10 mil. Olha só o tamanho desse prejuízo. Mas era tranquilo, porque eu sabia que era um período, eu sabia que aquele momento não tinha a ver com a empresa que eu escolhi, mas sobre um mercado macroeconômico. E isso retomou e hoje nós estamos batendo 120 mil pontos na Bolsa novamente.
Entendeu? Foi um momento cíclico. Se você olhar o começo do ano e o fim do ano, é como se não tivesse ocorrido nenhuma crise no Brasil. A Bolsa começou com 119 mil pontos e está terminando em 118 já. Possivelmente ela ultrapasse o recorde histórico. Então você entende que você precisa entender sobre o negócio que você está investindo e não simplesmente sobre o dinheiro e o lugar, mas sobre o negócio. Você precisa ter o conhecimento sobre o que é, não simplesmente investir e fechar os olhos. É isso que vai te trazer segurança e tranquilidade em relação aos seus investimentos. Próxima pergunta. Pagar as contas do mês com o cartão de crédito é uma boa ou posso ter problemas? Então vamos lá. Pagar as contas do mês com o cartão de crédito é uma boa ou eu posso ter problemas? E eu posso te responder da seguinte maneira. Ela é uma boa, mas não é para todo mundo. Tomar essa decisão é uma estratégia de sim acumular pontos, ganhar milhas, usar os benefícios do seu cartão a seu favor, mas isso não é para todo mundo. Você precisa lembrar que você vai gastar hoje com o cartão, mas o dinheiro que ficou na sua conta não é para você gastar e usufruir. E quando nós nos sentimos tentados, olhando para aqueles 2, 3, 4 mil reais na conta paradinho, sem fazer nada, e você sai de casa e esquece o cartão, o que você faz? Você gasta esse dinheiro. Você vai lá, saca na digital e gasta esse dinheiro. Você acaba esquecendo do cartão e gasta esse dinheiro. Só que a sua fatura no fim do mês ela vai vir como? Proporcional ao valor que você ganha. Se você não conseguiu administrar bem a sua jornada ao longo do mês em relação ao que você ganha, você vai encontrar grandes problemas lá na frente para pagar essa conta e essa fatura. Então, é possível? É possível. Tem benefício? Tem benefício. É para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. E você precisa ter a maturidade, a consciência de falar, eu não posso fazer isso, porque eu não consigo investir esse dinheiro e não gastar. Eu não consigo investir 100% desse dinheiro e não gastar e passar tudo no cartão. Eu não consigo fazer isso, então eu preciso administrar de outra maneira. E não tem nada de errado com isso. É uma forma de administrar suas finanças e cada um tem o seu modelo comportamental, a sua linguagem das finanças. E tem pessoas que podem fazer isso e conseguem fazer isso e outras que não podem de maneira alguma fazer isso, porque elas vão comprometer o seu salário, gastar no cartão e ela vai viver como se ela tivesse 2 salários, o do cartão e o salário. Só que essa conta nunca vai fechar. E os juros que você paga sobre um cartão inadimplente quando você paga o mínimo é de 19%, 20%. É algo surreal, que vai multiplicar a sua dívida rapidamente. Então essa conta não fecha. Você precisa ter uma boa administração para tomar esse tipo de decisão, tá? Tá fazendo sentido, galera? Deixa um comentário aqui para mim, para ver se vocês estão entendendo, se está claro o conteúdo, se está trazendo resultado aí, solução e resposta para vocês. Toda semana nós teremos live de mentoria, é exclusiva para responder perguntas, tá? Então eu vou deixar uma caixinha entre terça e quinta-feira, eu estou escolhendo, a gente está revezando os dias da live, porque eu estou fazendo mentoria com a turma que entrou no acompanhamento. Então, eu estou revezando os dias da live, mas sempre que eu colocar lá mentoria ao vivo e a caixinha de pergunta, taca a pergunta sem pensar 2 vezes. Independente da pergunta, o que vier na sua cabeça, pode colocar lá, não tem pergunta idiota, não tem pergunta ruim. Uma vez eu ouvi essa frase, não existe pergunta idiota, porque idiotas não fazem pergunta. Então, não existe isso. Você está aqui para aprender. Você está num consultório. Quando você vai a um consultório, você vai porque você sabe tudo? Se você soubesse o remédio que você tem que tomar e o tratamento que tem que fazer, você não iria ao médico. Então, obrigado pelo feedback, gente. Então, se você vem ao consultório para aprender sobre finanças, manda pergunta mesmo, comenta mesmo, elogia também que é bom, dá os feedbacks positivos e também o que você gostaria de aprender para que a gente traga conteúdo que de fato ajude você a transformar as suas finanças, tá bom? E a última pergunta diz assim: que dica você daria para quem ainda está em busca de profissão? Ou ainda gostaria de mudar de profissão e precisa para isso fazer um curso ou uma faculdade para garantir mais para frente as suas habilidades e mais para frente as suas habilidades estarem em alta, mesmo em tempos de economia não muito favorável. Olha que pergunta legal.
Só que essa pergunta, ela revela... Essa pergunta revela uma pessoa que ainda está vivendo com uma mentalidade tradicional, a forma de arrumar emprego, de ganhar dinheiro e se tornar um profissional nos dias de hoje. Por que essa pessoa está condicionando seu sucesso e a sua habilidade no futuro, mesmo em tempos de crise, sem considerar a internet, que para muitas coisas você não precisa fazer faculdade ou um curso técnico? Você entende que hoje nós estamos vivendo um período completamente diferente do passado? Antigamente, e no lugar que eu trabalho, por exemplo, eu só tenho que dar graças a Deus porque eu não tenho como explicar onde eu estou. As pessoas que estão lá são só faculdades públicas ou as melhores faculdades pagas do Brasil, de São Paulo, do Brasil que vem para cá. No ambiente que eu estou ali, são só os melhores em relação à qualificação profissional. Pessoas que moraram fora, pessoas que fizeram intercâmbio e por aí vai. Entende que antigamente, e ainda hoje acontece, mas não com tanta frequência, e hoje tem sido desmistificado isso, uma pessoa que tem um bom currículo, e se você chacoalhar uma árvore aqui hoje de pós-graduados, de mestrados, quantos vão cair dessa árvore hoje? Porque não é o currículo que vai te dar um bom emprego. Porque um bom profissional sem experiência e simplesmente com conhecimento empírico e teórico, ele tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas não é aquele valor tão elevado quanto as pessoas esperam. Olha só a dificuldade de um engenheiro de arrumar emprego depois que ele termina os seus 4, 5 anos de faculdade de engenharia. Se esse cara não se entregou a fazer estágios, a crescer na prática ao desenvolvimento da sua carreira, como ele vai arrumar uma obra de cara para ser um engenheiro-chefe dessa obra só porque ele tem faculdade? Entende como os valores de antigamente hoje em dia já estão sendo alterados? Aí eu te pergunto, quais são as conexões que você tem hoje? Porque hoje, de verdade, o bom emprego que você pode ter, ou a boa colocação, a boa indicação, o bom lugar que você pode alcançar hoje está muito mais relacionado aos contatos e às conexões que te levam até lá do que propriamente dito o seu currículo. Porque se você conhece o QI de quem indica, isso tem um peso muito grande sobre o lugar que você pode chegar. Por mais que isso não te isenta de ser um profissional qualificado e se qualificar a cada dia para alcançar um objetivo, mas ter conexões, estar com pessoas que vão te levar a um novo patamar ou te colocar em lugares que você nunca poderia chegar, é uma chave que está acontecendo hoje em dia. Então, profissões relacionadas à internet tendem a nunca acabar. Por quê? É um assunto novo. Se você olha para fora do Brasil, o percentual de utilização da internet para compras, para profissões é absurdamente maior do que o Brasil. Então nós estamos num processo de... Somos bebês ainda em relação a esse processo. A pandemia acelerou muita coisa, mas é um processo bebê assim, de crescimento e amadurecimento em relação ao desenvolvimento desse mercado tecnológico no país. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que pensar o seguinte: como eu posso estar nessa mesma onda que está começando agora para lá na frente continuar surfando ela e desfrutar de tudo isso? Olha quantos jovens hoje com menos de 18 anos, sem faculdade, são milionários porque sabem usar a internet, sabem vender pela internet, estão criando conteúdo pela internet, estão vendendo pela internet. O mundo mudou. E estar... E aí eu te pergunto, por exemplo, a faculdade, esse curso técnico que você quer escolher para no futuro ser um profissional de desejo ainda, quem disse que você precisa da faculdade necessariamente para se tornar esse profissional? O Flávio Augusto, ele teve duas opções. Ele podia ter ido para a faculdade ou ele poderia ter ido para a área de vendas. Lá atrás, quando ele ainda era um cara que não tinha nada na vida, assim, tipo, pegava busão, morava no Rio de Janeiro, toda aquela dificuldade do brasileiro, ele tinha isso e ele tinha uma decisão: ou eu vou para a faculdade ou eu vou para a área de vendas. Ele foi para a área de vendas e hoje ele é um dos bilionários, maiores bilionários do Brasil, porque o cara escolheu fazer algo que não era necessariamente uma faculdade. Mas não fazer a faculdade não significa que você vai ser um vagabundo na vida, no sentido de não ter nenhuma ação ou atividade. Hoje é possível sim
Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, o que você ama fazer? Descubra o que você ama fazer, a partir disso decida se é necessário realmente gastar e investir 5, 6 anos da sua vida numa faculdade para ter o resultado que você espera. Porque muitas vezes as pessoas entram na faculdade para lá na frente ter um bom salário, para ter um bom recurso, para ganhar um dinheiro, mas não necessariamente fazem o que amam, mas fazem pelo dinheiro. Se é pelo dinheiro, se é para fazer outras coisas, para alcançar dinheiro e gastar o seu tempo, precioso tempo para isso, existe sim a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo o que você ama sem fazer a faculdade, sem investir esses 5 anos. Eu fiz faculdade, sou muito grato a isso, mas se você me perguntar o que eu lembro dos 4 anos que eu estudei de verdade, poucas são as coisas que se aplicam na prática no meu dia a dia. Eu não sou um gestor de empresa, no futuro serei, mas todo esse conhecimento vai ter que ser relembrado quando eu for utilizar. Mas foram 4 anos necessários para a minha profissão na época. Mas hoje, será que é realmente necessário? Qual é o seu objetivo no fim? Eu estava conversando com um jovem recentemente que ele falou assim, eu quero ser gestor de TI. Eu quero ser um gerente de TI. Tá, mas qual o objetivo? O que um gestor de TI faz? Ah, eu não sei. Eu sei que ele cuida da parte de TI da empresa e tem um bom salário, ele ganha bem. Olha como a finalidade não era simplesmente ser um gestor ou atuar fazendo o que o gestor de TI faz, mas era ter o salário de gestor de TI. Você não precisa gastar 5 anos de faculdade para simplesmente ter esse salário. Você pode criar de outras formas hoje em dia através da internet. Então, você precisa descobrir qual é a intenção do seu coração por trás das coisas que você deseja fazer. Isso vai facilitar e clarificar muito mais o seu propósito e as suas decisões. Então, você, por exemplo, quer comprar uma casa própria. Mas por que você quer uma casa própria? Você tem medo de na velhice ficar sem? Você quer ter segurança? Você quer ter posse? E se você tiver 2 milhões de reais investido como patrimônio e esse dinheiro gerar para você um aluguel que proporciona para você morar numa casa que é alugada, num aluguel de 7 mil reais que o seu investimento está pagando, mas é muito, absurdamente maior do que o sonho que você tinha na cabeça da sua casa própria. Qual faz mais sentido? Pagar uma parcela de 5 mil reais numa casa que vai ser sua pela vida inteira, ou pagar 5 mil reais de aluguel numa casa dos sonhos que vale 2 milhões de reais e você paga 5 mil reais de aluguel com os investimentos que você tem. Entende como, na essência e por trás daquilo que você quer, sempre tem uma intenção do nosso coração? Será que é possível substituir isso para alguma outra forma de realização? Talvez eu não queira realmente ter a minha casa própria. Isso é um sonho que foi colocado em mim, dos meus pais, das pessoas, por uma questão cultural. Mas será que esse é realmente o meu objetivo? Eu só quero ter a segurança de uma casa que eu não consigo mais me desfazer, a dificuldade de se desfazer, as parcelas que eu paguei a vida inteira. Tudo isso é muito mais difícil. Entende como é importante você saber qual a real intenção e se fazer perguntas poderosas para que você entenda qual a real intenção do seu coração naquele tipo de investimento? Porque às vezes você entra no financiamento de casa de 30 anos e quando você vê, você fala, meu, eu nem gosto tanto dessa casa. Eu nem quero tanto essa casa, eu nem queria tanto, mas agora eu estou numa parcela de 4, 5 mil reais e eu não tenho mais como sair dela. É muito mais difícil. Você pode se desfazer, você pode devolver. Só que o dinheiro que você perdeu, o tempo que você perdeu, são muitos fatores. Então é importante a gente analisar para tomar essa decisão de forma racional e consciente, tá? Então, essa pessoa que respondeu aqui, que perguntou sobre uma profissão, fazer faculdade, ela já está colocando, e você já descobre a necessidade de segurança e aprovação dessa pessoa em relação a um posicionamento e um cargo que ela deseja ter. Então, se essa pessoa tira do seu coração um pouco desse anseio por posição, por reconhecimento de faculdade e olha para as possibilidades de hoje, fazer o que ama e rentabilizar isso, ela pode ir muito mais longe e muito mais rápido. Tá bom? Essas eram as perguntas de hoje da nossa mentoria. E eu queria saber se vocês estão aqui online tem alguma pergunta para fazer, se vocês querem dar algum feedback, se alguma coisa não ficou clara, para a gente esclarecer e trazer mais clareza para que vocês consigam tomar as decisões de vocês também, tá? Me respondam aqui, senão a gente já vai partindo para o final da nossa live. Fez sentido hoje o nosso bate-papo? Agregou valor na sua vida? Semana que vem nós teremos novamente
Hoje eu vim debaixo de chuva, dei meu 100% para a gente estar aqui e valeu muito a pena. As perguntas foram muito legais. Eu espero que semana que vem mais pessoas participem também. Envia mesmo a sua pergunta, não tenha medo ou vergonha de participar. Eu não estou revelando quem está mandando as perguntas, eu nunca revelo isso, mas é muito mais uma questão de usar de forma educativa tanto a resposta para você ter o conhecimento, como expandir esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado, meus pacientes, sejam muito bem-vindos ao nosso consultório sempre. Estaremos aqui todos os dias. Eu te espero então na nossa próxima mentoria. Ao longo da semana nós teremos bastante conteúdo. Então não deixa de comentar, de compartilhar, dividir essa live, ela vai ficar salva. Então não deixa de compartilhar e dividir esse conteúdo com mais pessoas para que nós possamos alcançar mais pessoas, transformar mais mentalidades e ajudar pessoas a transformarem a sua saúde financeira.